Hoje eu vou fazer uma questão sobre uma obra de arte ecológica. Olá, muito bem-vinda, muito bem-vindo. Sou o professor Gabriel Torres, mais uma vez aqui no canal do professor Felipe Pereira para fazer uma questãozinha do Enem contigo. Te acompanhar aqui nessa questão, te apresentar uma questão ou te ajudar, caso seja uma questão que tu já viu. Vamos direto para a questão. Esta aqui, questão 19, prova amarela, Enem 2017, segunda aplicação, tá? Ou PPL, varia, né, a maneira como a gente chama. Essa aqui, questão 19, uma questão de artes, tá? E a gente começa sempre pelo enunciado, porque é o enunciado que vai direcionar que tipo de olhar que a gente tem que ter pelo texto, o que que a gente precisa perceber no texto para responder o que o enunciado vai estar nos pedindo. O texto tematiza algumas transformações das funções da arte na atualidade. No trabalho citado, do artista Jaime Prades, considera-se o quê? Função da arte na atualidade. Então, provavelmente é uma obra de arte contemporânea, uma obra de arte que tem algum diálogo com a atualidade. Vamos para o texto. Inspiração no lixo. O paulistano Jaime Prades, um dos precursores do grafite da arte urbana, chegou ao lixo por sua intensa relação com as ruas de São Paulo. A partir da década de 80, passei a perceber o desastre que é a ecologia urbana. Quando a gente fala em questão ambiental, sempre se refere à natureza, mas a crise ambiental urbana é forte, diz Prades. Inspirado pela obra de Franz Krajcberg, há 4 anos Jaime Prades decidiu construir uma árvore gigante no Parque do Ibirapuera ou em outro lugar público, feita com sobras de madeira garimpadas em caçambas. Abre aspas para o artista. Elas são como os intestinos da cidade, são vísceras expostas, conta Prades. Percebi que cada pedaço de madeira carregava a memória da árvore de onde ela veio. Percebi que não estava só reciclando, e sim resgatando. Sua árvore gigante ainda não vingou, mas a ideia evoluiu. Agora, ele pretende criar uma plataforma na internet para estimular outros artistas a fazer o mesmo. Teríamos uma floresta virtual planetária, na qual se colocariam essas questões de forma poética, criando uma discussão enriquecedora. Fecha aspas. Texto aqui de Vieira, publicado na revista National Geographic Brasil, Brasil foi bom, né? Bem referenciado ali. E basicamente nós temos isso aqui, uma obra de arte. É sempre bom a gente ler o texto e tentar parafrasear para nós mesmos o que o texto falou. É uma obra de arte de um artista que pega árvores retiradas de caçamba, sobras de madeira e faz uma árvore com madeira velha. Basicamente isso. É isso que fala. Floresta virtual, a ideia de resgatar, e é isso. São as vísceras expostas da cidade, né? Os dejetos da cidade colocados ali para lembrar, e são pedaços de madeira, né? Não é qualquer lixo, não é sucata. Beleza. O texto tematiza algumas transformações das funções da arte na atualidade. No trabalho citado do artista Jaime Prades, considera-se o quê? Dá uma olhadinha aqui nas alternativas, caso tu não tenha feito. Deixa eu deixar grande parte do texto disponível aqui para ti. O interessante, né, é sempre tu pausar, porque eu não vou dar aqueles minutinhos que às vezes a gente leva para ler e reler o texto, eu já vou falar o gabarito. Então, pausa aí, que eu já vou colocar aqui o gabarito dessa questão, quando fala que, nesse trabalho, levando em conta a função da arte, né, texto, transformações das funções da arte. Nesse trabalho, considera-se o quê? O que a gente tem de função da arte nesse trabalho? No trabalho citado, o artista Jaime Prades considera-se o gabarito é a alternativa A, reflexão sobre a responsabilidade ambiental do homem. Beleza? Essa questão, ao longo desse ano, ela causou muita dúvida nos alunos lá da nossa querida plataforma Linguagens. A gente ajuda e tira algumas dúvidas. Dá uma olhadinha na plataforma aqui no link depois de tu ver a minha explicação e o meu comentário, tá? Eu vou começar pela alternativa que todo mundo que errou e veio tirar dúvida
perguntou se era correta. Lembrando, a correta é a A, que é uma obra que o cara pega madeira que foi descartada e faz uma árvore para falar sobre o quê? Meio ambiente, ao começo. Qual que é a coisa? Arte urbana. Passei a perceber o desastre que é a ecologia urbana, questão ambiental, natureza, crise ambiental urbana. Ele pega madeira que estava em alguma árvore, era um ser vivo, né? Foi morto e hoje em dia é lixo. Foi colocado no lixo, não foi usado para mais nada. Então, questão ambiental, reflexão sobre a responsabilidade ambiental do homem. Aí que nós estamos. É para isso que essa obra serve. Tu vê um monte de madeira, de sucata. Tu lê sobre o que é a obra e pensa, pô, que horror, né? Desperdício. É isso. Muita gente foi nessa aqui. Percepção da obra como suporte da memória. Por quê? Porque o cara foi lá e falou cada pedaço de madeira carregava a memória da árvore onde veio. Aí a gente tem duas coisas, tá? Duas coisas não, podem ser várias, porque eu não vou falar um e dois, vou falar várias coisas. Primeiro, a gente não está respondendo no Enem questões que é assim, o que o texto disse explicitamente. Isso não tem no Enem. Isso não tem na prova de linguagem. O que nós temos nessa prova, caso tu não conheça ainda, são competências e habilidades. Ó o brasão das armas, real oficial, a gente tem uma previsão do que cai aqui. E em momento nenhum, na matriz de referência de linguagens, códigos e suas tecnologias, tem uma habilidade que é identificar trechos do texto. Só isso. Habilidade X, marcar a alternativa que tem o que o texto disse. Não. Então o que eu estou dizendo? Que a gente não tem que levar em consideração o que o texto disse? Não, de jeito nenhum. Não é isso que eu falei. O que eu falei é, a gente não pode marcar uma alternativa simplesmente porque uma palavra dela tem igual no texto. Porque se a gente... Obviamente a gente tem que levar em consideração o que tem no texto. Então a gente tem aqui, ó. A gente tem meio texto falando sobre a questão ambiental. Tá? Meio texto falando sobre isso. E uma frase falando sobre memória. Vamos lá. Vamos lá. O texto vai nos ajudar. Só que a gente também tem que se ajudar. Tá? Tem uma vez a palavra memória e tem toda uma reflexão sobre a questão ambiental. Outra coisa, tá? Quais são aquelas obras que a gente vê essa coisa de dizer da obra como suporte da memória? Quando a gente liga a eventos históricos, quando a gente liga a figuras históricas, tá? Na aula lá da nossa querida plataforma, eu uso muitas obras que foram feitas, eu uso como exemplo algumas obras que foram feitas para preservar a memória do Holocausto, lá dos nazistas, entendeu? Então, aquilo ali tá claro, entendeu? São obras de arte feitas para que não se esqueçam certos eventos, para que não se esqueça certas atrocidades feitas entre seres humanos, tá? Agora, tu chega ali, tu vê uma obra, pô, a obra tá fazendo uma referência ao Holocausto, beleza. Tu olha essa obra, pô, meio ambiente, não tem como. Ninguém vai olhar e falar, não, é a memória das árvores. Não, meio ambiente, desmatamento, problemas ambientais urbanos. É isso que a obra vai chamar. Não ia dizer a primeira vista. Primeira, segunda e terceira, tá? Vamos dar uma olhada nas outras alternativas. Valorização da poética em detrimento do conteúdo. Poética seria o trabalho formal, seria a concepção artística, né? Mas me parece que o conteúdo aqui é realmente muito claro, né? É assim, desperdício, desmatamento, uso abusivo de madeira e todas as suas consequências e os meios que existem para isso acontecer. Então, não parece que condiz, quer dizer. É óbvio que não condiz, né? Nós já sabemos que o gabarito é a letra A. C. Preocupação com o belo encontrado na natureza, né? O desperdício, o lixo, as vísceras, não. Em momento nenhum diz, ele encontrou a beleza nas árvores desperdiçadas. Totalmente fora do texto. A D eu já comentei, né? Que normalmente é aquela mais pedida. Todo mundo que veio tirar dúvida comigo sobre essa questão sempre ia na D. E aí, reutilização do lixo como forma de consumo. Não é como forma de consumo. É como forma de reflexão, como forma de arte, tá? Por último, mas não menos importante, ó, algumas transformações das funções da arte. A gente cai direto na competência 4, que é a competência que fala sobre arte, né? Porque o Enem não tem questão assim de artes, não.
tem questões da competência 4, que tem uma previsão do que vai ser cobrado, e aqui nós temos essa previsão se materializando. Função da arte. Função da arte, vamos colocar de uma forma bem genérica, fazer uma crítica social. Apontar para problemas da sociedade que ela está inserida. Justamente, né? Funções da arte na atualidade. Hoje em dia a arte fala sobre desmatamento, por exemplo. Fala sobre lixo urbano, desperdício, né? Tudo que envolve, tudo que pode ser trazido à tona a partir da madeira desperdiçada, que é o que traz este artista na sua obra. Beleza, te agradeço a atenção, espero que eu tenha te ajudado. Se tu souber de alguém que precisa de uma ajuda com questões desse tipo, com a questão das competências e habilidades, que fica achando que no Enem a gente não tem como saber nada do que vai cair, manda esse vídeo. Conhece também aqui o nosso canal, o canal do professor Felipe, tem muito mais questões, tem muitas lives sobre como estudar, tem muitos comentários sobre como a prova do Enem é colocada, é formatada, perdão, e dá uma olhada na nossa plataforma ali, que é lá que a gente faz o nosso trabalho, digamos assim, de uma forma mais extensa, mais calma. Conhece a nossa página também, tá tudo aqui na descrição. Muito obrigado pela atenção e te vejo no próximo vídeo.